Oi, pessoal, aqui quem está falando é a professora Tamara. E a nossa audioaula de hoje é sobre as grandes civilizações. Nós vamos começar, gente, falando do surgimento dessas grandes civilizações. As grandes civilizações, elas surgem num período que nós conhecemos como Antiguidade. A Antiguidade, até por questões históricas, nós dividimos em duas partes: a Antiguidade Oriental e a Antiguidade Clássica, que é Grécia e Roma. A Antiguidade Clássica nós vamos ver no nosso trabalho e também um pouquinho lá no módulo 2. Então, o objeto do nosso estudo aqui é a Antiguidade Oriental. Basicamente, duas civilizações de grande destaque, que é a Mesopotâmia e também a egípcia. Tá? Essas grandes civilizações, elas têm um legado cultural muito grande e são um patrimônio para a nossa humanidade. Então, por isso que elas são importantes de serem estudadas. Elas surgem, gente, numa maneira geral, para falar para vocês, com aquelas tribos nômades. Tribos essas que se estabeleceram num determinado local por conta das condições climáticas. Esse local, um local que tem uma boa condição para eles poderem se sedentarizar e assim desenvolver a agricultura. E vai ter aí uma oportunidade de uma evolução ainda maior para o desenvolvimento das aldeias, a organização das primeiras cidades, e assim termos as civilizações completas como um todo. Então, o que eu posso colocar para vocês como característica principal desse desenvolvimento é que essas civilizações, elas estavam fixadas às margens de grandes rios. O Tigre, o Eufrates, o Nilo. E esse fato delas estarem fixadas à margem de grandes rios é que favoreceram o desenvolvimento. A Mesopotâmia, por exemplo, é considerada o berço da civilização, até pela diversidade de povos que a Mesopotâmia teve, uma diversidade cultural grandiosa, né? E essa questão do desenvolvimento, que é muito importante. Então, quando aquele homem ele começa a dominar a natureza, descobrindo a agricultura, a pecuária, ele passa a ter aquela vida sedentária, ele se fixa naqueles pontos, ali à margem desses grandes rios, ele consegue desenvolver essas riquezas. E esse desenvolvimento vai trazer esse legado que eu falei para vocês. No caso do berço da civilização, que é a Mesopotâmia, nós temos aí uma estreita faixa de terra que a gente localiza entre os rios Tigres e o Eufrates. Nós estamos falando no Oriente Médio. Hoje, a Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia, é o atual Iraque. Temos aí uma palavrinha grega. Meso é no meio, ou seja, entre, e pótamos é rio. Então, entre rios, quer dizer Mesopotâmia. Uma série de diversidade cultural. Uma série de povos se misturaram,
Eles empreenderam guerras, eles dominaram uns aos outros. E nós temos a formação desses povos. Que aqui nós vamos citar alguns, né? Os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios, os caldeus, enfim. É uma diversidade enorme desses povos aí da antiguidade. Uma coisa interessante, tá? Sobre os sumérios. Primeiro ponto. Nós temos aí os pântanos da antiga Suméria, aonde esse povo está localizado. E foi com os sumérios que nós temos o desenvolvimento das primeiras cidades dessa região, que são as cidades de Ur, Uruk e Nippur. São cidades-estados, cidades independentes. No caso, esse povo, que é o povo sumério, eles enfrentaram grandes obstáculos da natureza. O principal deles era que as cheias do Tigre e do Eufrates, elas eram irregulares. E para que eles pudessem conter a força das águas e também fazer um aproveitamento dessas águas, eles então desenvolveram técnicas e construíram diques, barragens, reservatórios, fizeram também canais de irrigação, tentando fazer a condução dessas águas para as regiões secas. Então, isso é um grande desenvolvimento. É o desenvolvimento 1. O desenvolvimento 2 dos sumérios é o desenvolvimento da escrita. E é aí que nós temos aquele marco que separa a história da pré-história. Então, lembrando, a pré-história com aqueles povos ágrafos que não tinham a escrita, povos primitivos. E a escrita, aí com povos que têm um ideograma, né? E que fizeram, né, de início para fazer um registro daquelas transações do comércio. Essa escrita ela foi usada pelos sírios, pelos hebreus, pelos persas, por outros povos também. E nós temos aí um objeto que é representado por uma ideia, por um sentimento, por ações, por coisas abstratas, enfim. Com o tempo, esses sinais eles foram se transformando em sistema de sílaba. Tá? Mas inicialmente eram esses registros, eles eram feitos numa placa de argila mole e utilizava para fazer isso um estilete. As pontas desse estilete, ela era em forma de cunha, então por isso o nome de escrita cuneiforme. Tá? Então nós tivemos um momento em que se foi decifrado esses códigos, essas inscrições nas rochas, e tivemos nessa mesma época no Egito a escrita hieroglífica. Só que aqui a gente vai dar um grande destaque para a cuneiforme, porque foi o marco aí da escrita, né? Uma outra coisa importante de se destacar desse povo é a questão da escravidão. Eles tinham escravos, porém num número reduzido, tá? Nós temos aqui a presença de grupos nômades que vieram do deserto lá da Síria, que eram os acadianos, que dominaram essas cidades-estados da Suméria, né? Então, eles foram dominados. Era um povo que tinha um grande desenvolvimento em questões do metal.
lapidação das pedras, pedras preciosas, esculturas, formas piramidais, tá? Nós temos características bem marcadas de construção, que eu coloquei lá para vocês no slide, nas perguntas. A religião, eles acreditavam em vários deuses, eram politeístas. Esses deuses geralmente estavam ligados às questões naturais, tá? Outra coisa interessante de se colocar que eles foram os primeiros que construíram veículos com rodas, tá? E essa questão das cidades-estados são muito interessantes. É muito interessante, né? Porque ela é uma questão em que nós temos uma cidade que ela é autônoma, que ela tinha um governo independente. Só que nós teremos uma unificação. Nós temos aí a figura do rei Sargão I, que ele vai desembocar em um processo de unificação. E aí nós vamos ter o primeiro grande império da região, que não dura muito tempo, tá? Porque ele vai ser destruído por povos inimigos. Então vocês viram a importância desse povo. Outro povo aí de destaque são os babilônios. Os babilônios, eles se estabeleceram no norte da região que é ocupada pelos sumérios. Aos poucos, eles foram conquistando diversas cidades de toda a região da Mesopotâmia. E o primeiro ponto a se acrescentar dos babilônicos é o rei babilônio. Um rei de grande relevância até hoje, que é o Hammurabi. O Hammurabi, ele fez um grande império, ele conquistou toda a Mesopotâmia, fez a capital Babilônia. Só que o que mais chama atenção no Hammurabi é que ele ficou famoso pela legislação que ele desenvolveu. Ele desenvolveu uma legislação baseada no princípio de talião, que é aquele olho por olho, dente por dente. Tá? Só para que vocês tenham uma ideia, ele é o conjunto mais antigo de leis escritas da história. Tá? Para que ele fez esse código? Para organizar a sociedade, para ter o controle. O que dizia esse código? Todo aquele criminoso, por exemplo, furasse o olho de alguém, ele teria que ter o olho dele furado. Era bem rígido o sistema, né? O ponto 2 que a gente pode colocar dessa sociedade é o desenvolvimento de um rico e também precioso calendário. O objetivo do calendário era conseguir entender melhor a questão das cheias do Eufrates, até porque elas eram irregulares. Então, eles tiveram que desenvolver questões de astronomia, tiveram que se desenvolver nesse sentido, nesse campo, fazer observações dos astros para poder chegar a uma precisão de um calendário que fosse útil. E também temos a presença aqui de um outro rei que é o Nabucodonosor. O Nabucodonosor ele é interessante porque ele foi o responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia. Ele fez aí para poder satisfazer sua esposa. E também a Torre de Babel. E durante o reinado do Nabucodonosor, nós temos aí a conquista do povo hebreu e da cidade de Jerusalém pelos babilônios. Então, por isso que ele é importante. Outra coisa interessante de ressaltar é que quando Hammurabi ele morre, nós temos uma invasão. Então, também temos várias invasões
desses povos. Outro povo interessante da gente falar são os hititas. Por que é interessante falar dos hititas? Quais foram as contribuições que os hititas trouxeram para nós? Os hititas, eles eram um povo indo-europeu. Eles fundaram um poderoso império, onde hoje é a atual Turquia, de uma larga extensão também. E é dessa sociedade que nós temos os textos mais antigos que fazem menção a uma língua indo-europeia, tá? O indo-europeu é uma família que vai dar origem a diversos idiomas falados na Europa, que vai depois culminar até com o nosso próprio idioma. Então, por isso que é muito importante, tá? Outra coisa interessante era a utilização do ferro e do cavalo, que é uma novidade o uso do cavalo, tá? O cavalo ele trouxe mais velocidade para os carros de guerra, tá? Então isso é uma novidade também, bem interessante. Eles também utilizavam a escrita cuneiforme, também é legal da gente ressaltar. Também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, deuses que tinham relação com questões da natureza. E também, como todos os outros povos, eles foram dominados pelos assírios, tá? Então, todos esses povos que eu estou falando para vocês acabaram sendo dominados, não foi diferente. Já pegando o gancho com os assírios, a gente tem aqui um povo que habita a região do norte da Babilônia, tá? Eles tiveram também o seu apogeu, tiveram um desenvolvimento e uma cultura militar muito forte. A guerra para eles era uma das principais coisas. Tá? Eles queriam tanto a conquista do poder quanto desenvolver a sociedade. Só que foi um povo muito cruel, tá? Eles eram maus com os inimigos, eles impunham castigos cruéis para esses inimigos, tá? E por conta disso eles tiveram várias revoltas populares, sobretudo naquelas regiões que eles penetravam e conquistavam. Não é para menos perto da violência, né, que eles tinham aí também. Um outro povo interessante da gente falar são os caldeus, tá? Então, eles estavam ao sul da Mesopotâmia, principalmente na margem oriental do rio Eufrates. Planície Mesopotâmia, né, um termo que a gente pode falar aqui, que eles se fixavam. E nós temos aí um império que ficou conhecido como Neobabilônia. Então é um império também muito importante. Então vejam, né, gente, todas essas características que eu estou citando para vocês desses povos são muito importantes, porque nós temos desenvolvimento em questões sociais, em questões econômicas, né? A gente sabe que a base da economia era a agricultura.
tá? Nós temos questões comerciais, porque nós temos aí questão de exportação, tá? A questão mercantilista, tudo isso, né? O desenvolvimento de ciências, da matemática, da medicina, a escrita, o direito com Hammurabi. Então é muito interessante. É legal pontuar o que esses povos mesopotâmios eles nos deixaram de herança cultural. Muitas coisas, né? Por exemplo, quem é que não abre o jornal e não dá uma olhadinha no horóscopo e nos signos? Isso é herança da Mesopotâmia. Então, a crença no horóscopo, nos signos do zodíaco, isso é um legado mesopotâmico. A divisão do dia em 24 horas também é legado deles. As operações matemáticas, soma, divisão, tudo isso é legado dos mesopotâmios. O ano, né? Que tem 12 meses e a semana que tem 7 dias. É deles. Geralmente, quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente não planta sem olhar a lua. Essa questão da fase lunar também é um legado do Mesopotâmia. Então, olha quantas coisas nós herdamos desse povo que nos parece tão distante, mas que está tão presente no nosso dia a dia. Por isso que é muito importante a gente estudar com afinco todas essas questões. Então, o grosso, mais ou menos, da civilização tá aí, gente. Tá? O que cada um trouxe de contribuição e o legado que ainda existe até hoje. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês gravem e que não esqueçam e possam reproduzir isso. Tá certo? Bons estudos para vocês!